Provérbios capítulo 10, versículo 9, está escrito o seguinte: quem anda em integridade anda seguro. O que é uma pessoa íntegra? É aquela pessoa sincera, honesta, que anda em retidão, que não se deixa mudar por nada. Por exemplo, digamos que quando você está lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, você entende o que Deus quer de você. Você sentiu que Deus falou com você por meio daquela palavra. Você entendeu que aquele é o caminho que Deus quer que você siga. Você entendeu aquela atitude que você tem que tomar. Você sabe, mas você não faz. Você não está sendo íntegro. Você não está sendo sincero, honesto com você mesmo. Por quê? Porque na hora que Deus deu a revelação, você gostou, você sentiu, é isso que Deus quer que eu faça. E você até pensou, é assim que eu vou fazer. Mas nesse momento, nesse mesmo instante, o inimigo já começou a trabalhar para que você não cumpra aquilo que Deus falou com você. E por quê? Porque se você cumprir, você vai estar sendo íntegro. E se você anda em sinceridade, em integridade, você vai estar seguro, vai estar guardado, porque essa é a palavra. E a palavra de Deus, ela tem poder para te guardar. Aquilo que Deus fala jamais volta para ele vazio. Você tem que entender isso. Quando você lê alguma coisa na Bíblia, ou ouvir uma pregação, lê um versículo, entendeu? Segura, porque aquilo ali tem poder para mudar a situação, seja ela qual for. Então, se está dizendo aqui, quem anda em integridade anda seguro, isso é verdade. Essa palavra, ela tem poder, ela vai te guardar se você andar na sua integridade. Você vai estar guardado, porque essa palavra, ela tem poder para isso. Deus deu uma revelação, você sentiu que é com você, faça, não deixa de fazer. Não, porque aquilo ali é sua obrigação. Mas quando Deus dá algo, fala ao seu coração, a palavra te ilumina, te salta aos olhos, você entende, aquilo ali é o início de uma nova vida, de uma vida abençoada que Deus preparou para você. Se você não cumprir, o que acontece? Aquela palavra não pode te abençoar, porque você não obedeceu ela. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você é justo? É justa? A sua vereda é como a luz da aurora, diz a Bíblia. Vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A pessoa que não respeita a Deus, essa não tem o selo do Espírito. Pelo contrário, ela anda com as suas vestes sujas no mundo espiritual. Do mesmo modo como Jesus conhece aqueles que são dele, o diabo também conhece quem são aqueles em quem ele pode tocar. A pessoa que perverte os seus caminhos, isso é, aquela que não vive de acordo com a palavra, vive fazendo besteira, que não é sincera, não é honesta no que faz, vive pecando, fazendo o que bem entende, essa pessoa está nas mãos do bicho. E o bicho faz com ela o que ele quer. E não adianta, na hora que a coisa ficar preta, ela querer mandar o bicho embora. Porque ele sabe, essa pessoa, ela é fraca, ela vai me obedecer. E ele não larga ela facilmente. Nesse mundo, nós temos uma batalha a travar. E o apóstolo Paulo alertou para o fato de que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os principados e as potestades. A nossa luta diária é luta diária. Ela é contra os problemas que surgem, contra as enfermidades, contra as dores que atacam o nosso corpo, contra as tentações que nos sobrevêm.
E nós sabemos que por trás de tudo isso existe um mandante, um demônio responsável pelo sofrimento. E é contra esses espíritos que nós temos que lutar. Não adianta força física, não adianta arma de fogo, não adianta nada a não ser a palavra de Deus, que é poderosa para eliminar esse mal, expulsar da nossa vida. O nosso combate ele é contra as forças do mal. E se você não estiver armado com a força de Deus, você não consegue vencer. Por isso, muitas vezes a pessoa ora e ela não consegue. Porque está faltando poder. E esse poder, ele não vem de outra forma, senão pelo batismo no Espírito Santo. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder, é Jesus falando, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando é que isso acontece? Tão logo a pessoa deixa o mundo de pecado e se entrega a Jesus de corpo e alma. Quem não busca ao Senhor está perdendo muito, porque esse poder, o poder de Deus, ele está à disposição de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou porque na verdade João batizou com água. Falando de João Batista, ele batizava com água. E Jesus estava falando isso para os discípulos. João batizava com água. Com água. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Porque os discípulos não foram logo batizados no Espírito Santo? Porque Jesus ainda estava nesse mundo. O Espírito Santo não podia vir sobre as outras pessoas, não havia sido dado ainda a outras pessoas, somente a Jesus. Então, nós temos que passar pelo batismo nas águas, entenda isso. Jesus disse, João batizou em água, o João batizava em água. Nós temos que passar por esse batismo, que é o batismo do arrependimento. Você tem que passar por ele. Depois disso, disse Jesus, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Esse batismo no Espírito Santo é Jesus quem faz, não é o homem. Homem nenhum pode batizar você no Espírito Santo, só Jesus. Ele o fará, porque prometeu. Mas para isso nós temos que estar o quê? Em comunhão com ele. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando eu e você formos um com o Pai, isso é, quando todos os nossos caminhos, nossos pensamentos, nossos sonhos estiverem de acordo com a palavra, e nós estivermos nele e ele, e a palavra dele estiver em nós, então nós estaremos aptos a ser batizados por ele. E seremos batizados sem demora. Mas enquanto você não amar de fato a palavra, o Espírito Santo não virá morar em você. Ele só virá quando você de fato amar a Deus. Jesus falou, se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Não é de outra forma. Nada adianta a pessoa fazer cara de santo, fingir que é o que não é, dizer que ama o Senhor. Isso não cola, meu irmão. Jesus afirmou, eu conheço as minhas ovelhas. Pode ter certeza que ele conhece. Ninguém que é batizado no Espírito Santo tem dúvida alguma. Quando você é batizado, você sabe, porque sabe que Deus está em você e você está nele. E isso é que te dá garantia de que quando surgir qualquer problema, você pode entrar na batalha com essa certeza, eu vou vencer. Não haverá uma batalha sequer que você não vença, se você tem o Espírito de Deus. O inimigo pode armar o que for. Ele pode vir contra você da pior maneira que existe. Se você estiver em Cristo, isso é na palavra, vivendo em comunhão com o Pai, aquilo que você determinar será feito. O Senhor Jesus, ele disse, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus estava falando do Espírito Santo. Esse Consolador é o Espírito Santo, que, de acordo com as palavras do Mestre, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas nós conhecemos, porque ele habita conosco e estará em nós. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se o Santo Consolador habita em nós, quando o inimigo vier contra nós, sabe o que ele vai encontrar? Poder de Deus, fogo de Deus, autoridade de Deus, e ele vai ter que enfiar o rabo no meio das pernas e bater em retirada. Ele vai perder a batalha completamente, porque a partir do momento em que você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe o revestimento de poder. E a partir de então, se acabaram as fraquezas, aqueles momentos em que você sabe que tem que resistir, mas não consegue. Quando você tem dentro de você o Santo Consolador, você sabe, a vitória é minha. Você não se desespera, você não perde o controle, muito pelo contrário. Você assume o controle da situação, se ergue na fé, toma por escudo o nome de Jesus, empunha a espada, que é a palavra de Deus, e aquela promessa que você tem, que Ele te deu. Encara o inimigo com ela, certamente você vai vencer. O inimigo cairá por terra diante do poderoso nome de Jesus. Quem tem o Espírito de Deus, esse é dele. E está sempre pronto, preparado para a batalha, quando e onde quer que ela surja. Mas aquela pessoa que ouve a palavra e não faz conforme Deus revela, antes despreza a palavra, não faz caso, essa pessoa vai ser conhecida por todos no mundo espiritual. Os demônios olham para ela e sabem, essa aí desprezou a proteção de Deus. Nós podemos tocar nela porque ela não tem quem a proteja. E não tem mesmo. Se você desprezar a Deus, quem é que vai proteger você? No mundo espiritual, não tem arma que proteja, não tem guarda-costas, não tem nada. Ou você anda com Deus e é protegido, ou você despreza a Deus e fica à mercê do diabo. Jesus comparou esse tipo de pessoa como alguém que constrói uma casa sobre a areia. É a mesma coisa, a pessoa que despreza a palavra de Deus, ela está edificando a vida dela sobre a areia. Ela acha que o dinheiro compra tudo, que ter carro do ano, ter casa bonita, ter boas roupas, isso não resolve. Jesus disse o seguinte: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram as tempestades, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Se até hoje você foi uma pessoa que pouco se importou com a palavra de Deus, se até aqui você tem sido alguém que quase não tem tempo para ler a Bíblia, na verdade você não sente nem vontade de ler, não se interessa em conhecer o que Deus tem para você, você está em maus lençóis. Ainda que tudo pareça que está correndo bem na sua vida, sua casa, quer dizer, sua vida tá linda, não se iluda. Quando vierem as tempestades, e certamente elas vêm, a sua casa não vai ficar de pé, porque ela está construída sobre a areia. Não estou falando da casa de tijolo, da sua morada, não. Estou falando sobre a sua vida. Jesus aqui, quando usou o termo casa, falou em sentido figurado. Estava falando da vida do ser humano. Comparando a vida da pessoa que não respeita ele com uma casa feita sobre a areia. Jesus falou que é assim. Então, se até hoje você tem agido dessa forma, se acerte com Deus. Diga: Senhor, eu vou parar de agir dessa maneira. Eu vou ser aquela pessoa que faz a tua vontade. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Se você tem alguma coisa a dizer para Deus, para tudo que você está fazendo agora e ore. Fale com Ele, porque a mensagem
Essa mensagem não chegou até você por um acaso, não. Então, para o que você está fazendo, converse com Deus, ore, porque Ele vai te ouvir. Deus te abençoe. Aprenda a invocar o poder de Deus e resolva seus problemas por meio da fé e da oração. Adquira seu livro pelo e-mail tiolaércio@entendabiblia.com e receba pelos correios com frete grátis para todo o Brasil. Basta nos enviar seu nome completo, endereço com CEP, seu CPF e a cópia do comprovante de pagamento por e-mail. São ensinamentos para mudar a sua vida, por apenas R$ 75 no Pix. A chave Pix é o mesmo endereço de e-mail, tiolaércio@entendabiblia.com. Um livro escrito em linguagem de fácil compreensão, com letras grandes, e totalmente baseado nas Sagradas Escrituras. Em 7 capítulos você aprenderá que tudo o que pedir, se você crer, você receberá. Aprenderá a diferença entre orar e rezar, e como jamais desperdiçar as suas orações. Você também aprenderá muitíssimo com os exemplos de Jesus, sobre como ter uma fé sólida, como usar sua fé para vencer Satanás e seus demônios, sobre as 4 coisas que você precisa fazer para que suas orações alcancem resposta. E no final de cada capítulo você irá orar comigo, e juntos, unidos na fé, nós vamos invocar o poder de Deus para destruir todas as obras do maligno em sua vida. Por apenas R$ 75, este livro pode ser seu. Peça agora por e-mail, e receba em casa, com frete grátis para todo o Brasil.